Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Que o Senhor seja conosco nessa noite, dando-nos sobriedade e também o Espírito para nós recebermos a palavra dele. Amém. Só lembrando aos irmãos que na semana passada nós tentamos deixar claro na mensagem que os salvos não perderão a vida eterna, mas que no reino, na segunda vinda de Cristo, será o tempo em que Deus recompensará os cristãos conforme as suas obras, não é? Nós falamos aqui, estamos argumentando, porque existem correntes doutrinárias em que, dependendo da condição em que o cristão morre, se ele está dependendo da sua condição, às vezes, de fraqueza e de queda, de derrota, ele pode perder a salvação. E tem uma outra corrente que diz que o cristão não perde a salvação, independentemente da vida ou da condição em que ele morrer ou que ele viveu aqui na terra. Bem resumidamente, nós estamos falando sobre essas duas doutrinas. Nós não vamos entrar aqui, mas resumidamente é isso, né? Então, não importando a situação do cristão quando ele morre, ele tem a vida eterna. E como ele vai resolver isso com Deus, eu não sei, eu não conheço essa doutrina. Mas nós estamos argumentando, irmãos, que afirmando naquilo que a gente crê, que a salvação, quando nós recebemos uma vida eterna. Essa vida eterna está mesclada com o nosso espírito. Quando nós recebemos a Jesus, essa vida de Deus, essa vida divina, mesclou-se com o nosso espírito. O Espírito de Deus mesclou-se com o nosso espírito. E a vida que é eterna está dentro de nós, então nós não vamos perder jamais essa vida eterna. Mas deixamos claro também que quando o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda, no reino que ele vai implementar, o reino milenar aqui, todos os cristãos comparecerão perante ele no seu tribunal, e ele fala que ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras, ou as nossas obras. Os mortos ressuscitarão, os vivos que forem arrebatados, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados conforme as nossas obras. E esse julgamento não é um julgamento para perdição eterna, é para uma recompensa ou uma punição no reino milenar, no reino dos céus. Tá certo, irmãos? Quando a gente fala em punição dispensacional ou na era do reino, não é a condenação, é a perda, tá, da recompensa, ou a perda de não entrarmos no reino. A gente sabe que na Bíblia nós já vimos que existem diferenças de glórias, né, de cidades que os vencedores vão reinar, cidades, 10 cidades, 5 cidades, tamanho das cidades. Haverá diferença de glória para os cristãos, assim como haverá diferença de brilho, tá, das estrelas, também haverá diferença de brilho, de glória dos cristãos. Isso lá aqueles que entrarem no reino terão diferenciações de acordo com a sua vida que viveu aqui na terra. Mas muitos cristãos não serão aprovados no reino. Irmãos,
Essa é uma palavra difícil da gente aceitar, não é? Infelizmente, nós somos sempre, Satanás quer nos enganar. A salvação que nós ganhamos, essa salvação eterna, foi pela fé. A graça de Deus um dia desceu dos céus na pessoa de Jesus Cristo e morreu naquela cruz para pagar todos os nossos pecados. Todas as nossas dívidas com Deus. E nós cremos, os que creram nesse fato são salvos. Apenas creu naquilo que Deus fez. Nós não precisamos fazer nada, ganhamos a salvação eterna de Deus pelo crer. Isso é a graça de Deus que lá na cruz. Mas, irmãos, nós temos um outro ponto agora aqui. Deixa eu tentar falar com os irmãos. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi como a graça de Deus ali, para todo que não crê, todo incrédulo que crer, seja salvo. Não é? A palavra de Deus, né? Ele veio para salvar o mundo, ele veio para morrer pelo mundo, ele morreu pelo mundo todo. A salvação está disponível para todo mundo. Jesus veio e o Deus encarnou na pessoa de Jesus para morrer pela humanidade. E quem crer é salvo. Quem crê recebe a salvação e a vida eterna. Jesus falou, quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Então, irmão, nós sabemos disso. Ora, se Deus propiciou tudo isso, é só pegar. Quem não crer, quem não pegar, quem não aceitar, está rejeitando aquilo que Deus fez. Seja pela incredulidade, ou seja pela incredulidade, porque não crê, não vai aceitar mesmo. Então está rejeitando essa salvação maravilhosa que Deus deu. Mas a obra de Cristo, ela não parou na cruz. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele foi glorificado, tornou-se o Espírito que dá vida e habita em todo aquele que creu. Você e eu temos esse Espírito, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito todo inclusivo. A palavra de Deus diz que Cristo tornou-se maldição naquela cruz para poder nos dar o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito Santo para dentro de nós. Então, agora, nós temos esse Espírito e é para vivermos por meio desse Espírito. Então, se aqueles incrédulos rejeitam a obra da cruz, eles serão julgados. E se os filhos de Deus não fazem o uso adequado daquilo que Deus já nos deu para vivermos essa vida do reino, irmãos, nós seremos também, primeiramente, disciplinados, porque Deus quer que nós vivamos uma vida dignas de filhos de Deus. Se nós morrermos, irmãos, por causa da falta, da omissão de recebermos, de aplicarmos, de tomar posse desse Espírito, Deus também vai tratar com seus filhos. Vocês não acham isso que é justo? Não foi justiça nenhuma que nos salvou lá na cruz, foi a graça de Deus. Cristo cumpriu uma justiça para nos salvar. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada, mas agora Deus nos deu o seu Espírito, nos deu a sua vida para vivermos como filhos de Deus. E se os incrédulos não
tomam posse disso, eles serão julgados. Nós, os filhos de Deus, se não tomamos posse disso, irmãos, nós teremos um tratamento de Deus. Poxa, Deus não somente morreu para salvar o pecador, Ele morreu para dar vida e vida em abundância para nós, os seus filhos, para vivermos como filhos de Deus. Os irmãos concordam com isso, irmãos? Então, naquele dia, todos os filhos de Deus, quando o Senhor Jesus voltar, Ele fala lá em Mateus que Ele virá com seus anjos em glória e Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Obras. Sejam obras pessoais, né? Sejam obras na sua casa, seja obra no seu viver, seja obra na igreja, as nossas atitudes, seja para com o Senhor ou seja para com a igreja. Tá certo? Então, naquele dia, nós precisamos estar qualificados para entrar no reino milenar, no reino dos céus. Hoje nós vamos falar de algumas coisas que podem nos qualificar ou nos desqualificar. Dá uma passagem em Mateus 25, ali na parábola dos talentos, em que o Senhor chamou 3 servos, não foi? 3 servos. E deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para um talento. O que tinha que receber 5, multiplicou. Ganhou mais 5. O que ganhou 2 talentos, multiplicou, ganhou mais 2 talentos. O que ganhou 1 talento, ele enterrou o talento. Ele enterrou o talento porque ele falou para o Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo. Cadê o Mateus 25? Vamos ler, só para... Aqui o 24, né? Chegando por fim, Mateus 25, 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui o tens, o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Irmãos, com relação à cruz, o Senhor é cheio de graça, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Mas, irmãos, com relação ao reino, o Senhor é severo, às vezes até. O Senhor é justo. Ele fala que nós seremos julgados, os filhos de Deus serão julgados conforme as suas obras, ou conforme as nossas obras. Então vamos dizer aqui, irmãos, com relação ao reino, o julgamento do Senhor, o Senhor é justo e até mesmo aqui severo. Por que Ele é severo? Porque Ele entregou para nós algo que nós não merecíamos, entregou para nós algo preciosíssimo para vivermos. Ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de vitória. Uma vida de multiplicação. E quando nós enterramos esse talento, quer dizer, nós desprezamos ou nós simplesmente queremos dizer, Senhor, toma o que é teu. O Senhor não quer somente o que é nosso, o que é dele. Ele quer o que é dele mais alguma coisa multiplicado, porque aquilo que Ele nos deu consegue multiplicar. Então, irmão, nós não podemos negligenciar isso. Tá bom?
Então, a primeira coisa, irmãos, que nos qualifica para entrarmos no reino dos céus é fazer o quê? A vontade do Pai. O primeiro aspecto é fazer a vontade do Pai. Vamos ler, e aqui é uma passagem bastante difícil até de explicar, de entender, porque existem palavras e contextos que nos trazem dúvidas, muitas coisas, mas nós vamos, pela misericórdia de Deus, tentar aqui esclarecer para os irmãos, tá certo? Irmãos, hoje nós estamos vivendo a realidade do reino dos céus, nós vimos, né? Hoje a realidade, quando o Senhor voltar, na sua manifestação, no reino milenar, vai ser então a manifestação do reino dos céus. Então, tudo que nós somos hoje, tudo que nós fizemos hoje, naquela era, naquele tempo, será manifestado. O Senhor reina hoje dos céus aqui na igreja. Isso não é visto, está oculto. A palavra falou, né? O reino do céu não vem naquela época, ele não virá de visível aparência, porque ele está dentro de vós. Mas naquele tempo, no reino milenar, tudo isso vai ser manifestado. O governo de Deus nas nossas vidas e o governo de Deus nessa terra será manifestado. Nós já fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Nós hoje estamos debaixo de uma esfera, de um governo celestial e de um trono que nos governa. O Senhor falou que Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Irmãos, você e eu hoje estamos debaixo ou dentro da esfera do reino do Filho de Deus. Há um trono que governa hoje a igreja, há um trono que governa você, há um trono que governa cada um de nós. Nós estamos debaixo de um governo celestial. Antes nós estávamos debaixo da autoridade de Satanás. Hoje nós estamos debaixo de um governo celestial. E nesse governo, nesse reino, irmão, tem limites. Nesse governo tem autoridade. O Senhor é a autoridade desse reino. E nós estamos debaixo dessa autoridade. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, claro, esse rei que está lá, irmãos, além de ser rei, ele é o nosso Pai. Tá certo? Ele é o nosso Deus, é o nosso rei e ele é o nosso Pai. E o que o Senhor deseja hoje é que nós façamos a vontade do Pai. O Senhor Jesus falou, né? Você pega João, já fala assim, eu e o Pai somos um, aquilo que o Pai falou é isso que eu faço, aquilo que o Pai fala é isso que eu falo, eu sou um com o Pai, eu faço a vontade do meu Pai. E o desejo do coração do Senhor Jesus é que cada um de nós faça a vontade do Pai juntamente com Ele. Nós somos os seus irmãos, estamos sendo transformados à sua imagem e à sua semelhança, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. E se Cristo faz a vontade de Deus, se Ele é obediente ao Pai, também devemos imitá-lo nisso. Saber que esse reino de Deus tem uma esfera e que nós temos dentro desse reino. Amém? E aqui o Senhor, né, em Mateus capítulo 7, Ele nos revela uma verdade muito séria. E nós vamos tentar, irmãos, explicar para os irmãos, para que os irmãos não tenham dúvidas sobre, principalmente, essa passagem. Quando nós falamos que Deus vai julgar o seu povo no milênio, ou no milênio não, quando o Senhor Jesus se manifestar no seu trono antes do milênio, tem muitas doutrinas que não concordam com isso. E aí, na explicação da Bíblia, em certas passagens, distorcem a Bíblia, ou a interpretação da Bíblia, interpreta de outro modo, para não confundir os seus conceitos. Mas aqui, olha só, então vamos tentar lá falar sobre essa passagem que ela é muito controversa. Diz aqui capítulo 7, versículo 21.
Diz aqui, até o versículo 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome nós não expelimos demônio, e em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esses que estão falando para o Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios, fizemos cura, nós não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres. Quem são essas pessoas? São incrédulos ou são cristãos? Porque o Senhor fala que eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Difícil isso, né, irmãos? Mas vamos lá. Em que circunstâncias, irmãos, o Senhor falou essas palavras? Quando foi que o Senhor falou essas palavras para os difíceis? Em primeiro lugar, foi no capítulo 7, que está dentro daquela sermão da montanha, sermão do monte, aonde lá está escrito que Mateus 5, 1 e 2 diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, né? E aí o Senhor vem fazendo toda uma passagem sobre a constituição do reino dos céus. Então o Senhor, as multidões que estavam seguindo o Senhor e os seus discípulos, os discípulos se aproximaram e o Senhor então abriu a boca e passou a ensiná-los. Tá certo? Então o Senhor estava falando essas palavras aos seus discípulos e não para os incrédulos, para os discípulos. Ora, se o Senhor estava falando isso para os seus discípulos, não existe motivo para o Senhor usar os não salvos, como se essas pessoas que estão falando, que o Senhor falou, eu não vos conheço, não serem salvas, como exemplo para mostrar aos discípulos que eles precisavam fazer a vontade de Deus. Os irmãos entenderam isso? Não? Alguns dizem que essas pessoas que o Senhor falou, não vos conheço, são incrédulos. Ora, se o Senhor estava falando para os discípulos essa palavra, por que que ele ia falar para os discípulos uma palavra sobre os incrédulos? Que não conheço os incrédulos, eles não vão entrar no reino dos céus. Irmãos, tem sentido? Esse é o primeiro ponto, tá? Aí fala que, porque o filho... E como eles referiam o Senhor, nem todo me diz Senhor, Senhor. Incrédulos não vão chegar diante do Senhor para dizer Senhor, Senhor. E aqui está falando quando o Senhor voltar. Tá? Quando o Senhor vier, porque lá em Mateus 16, 27 diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui o Senhor estava julgando, Senhor, nós fizemos isso e isso, estão diante do Senhor. Os incrédulos não estarão diante do Senhor no tribunal de Cristo, eles estarão diante do tribunal, do trono branco de Deus, depois do milênio, antes da Nova Jerusalém. Tá certo, irmãos? Então aqui, esses aqui é quando o Senhor está julgando. E está julgando quem? Os cristãos. Tá? Então, dizer Senhor, Senhor, prova que a posição deles era de cristãos. Aqui fala aqui que está talvez a grande dificuldade nossa, né? Que diz,
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aqui é grande a dificuldade de entender essa expressão, por não compreendermos bem o significado dessas palavras. Essa palavra conheci aqui, irmãos, é a mesma de conheço em João 10,14. Vamos ler João 10,14? Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Certo? Então, esse é a mesma palavra. Então, sim, o pastor, ele conhece a ovelha. A ovelha conhece o pastor, ela ouve a minha voz, ela me segue. Há um relacionamento íntimo aqui. O Senhor está mostrando, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Há um conhecimento aqui de relacionamento íntimo. Aqui está dizendo a mesma palavra. Então, eu não vos conheço. O que está dizendo aqui? Eu não tenho nenhum relacionamento com vocês, íntimo com vocês. Os irmãos entendem? E essa mesma palavra aqui, de Mateus e de João, é a mesma palavra que está em Romanos 7,15. Romanos 7,15, Lucas, na versão corrigida de Almeida. VCA, Romanos 7,15. Deu? Porque o que faço, Paulo falando, né, na questão lá de o que eu quero, não, tal, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero é o que eu faço e tal. Mas nessa versão diz assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então é a mesma palavra de aprovar. Conhecer, aprovar. Então o Senhor estava dizendo aqui para essas pessoas, não é que eu nunca conheci, quer dizer que nunca vou conhecer. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai, nos deu de presente para o Filho, não foi? Então o Senhor recebeu o Zé Roberto, o Mauro, a Célia e tal. Tá. Um dia aparece diante dele, eu conheço. Então todos os filhos de Deus, Jesus conhece. Mas aqui ele está falando, não é? Eu nunca te vi. Você não me foi dado pelo Pai. Não sei. Eu não vos aprovo. Entende? A dificuldade, irmãos, muitas vezes das traduções das palavras. Então nós temos que pegar o contexto das coisas para entender as palavras, senão nós vamos ficar meio que perdidos nisso. Então o Senhor está dizendo aqui, eu nunca vos aprovei. Aí ele fala assim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Eu acho que eu vou ler aqui para os irmãos alguma tradução de iniquidade. Quando a gente pensa em iniquidade, né, a gente fala que é maldade, isso e aquilo, né, coisa perversa, não é? Iniquidade. Também é. Mas, no hebraico, a palavra comumente traduzida como iniquidade é avon, que carrega a ideia de perversidade, maldade e desvio moral. Já no grego, a palavra anomia, que é traduzida por iniquidade, é utilizada para descrever a ausência de lei ou a transgressão da lei divina. Podemos aplicar aqui, de acordo com o original grego, o significado de os que praticais a iniquidade é de pessoas que não seguem regras, não guardam a lei ou não aceitam regulamentos.
aos olhos de Deus, fazer o mal não significa fazer apenas coisas más. Então, se vocês se lembram, a gente já falou muito de iniquidade, que é a falta de regra, que é quebrar as leis, quebrar os conceitos, quebrar as limitações. E é isso que o mundo está fazendo hoje, está tirando tudo que é referência. E a iniquidade, esse retirar a lei de Deus, eles querem acabar com a Bíblia, querem modificar a Bíblia, tirando todos os regulamentos da Bíblia. Tá? Isso é iniquidade. Então, aqui o Senhor está dizendo para eles, eu nunca vos aprovei. Vocês agem como se não houvesse um regulamento, como se vocês não estivessem dentro do reino de Deus, vocês estão fazendo do próprio ego, vocês estão fazendo do jeito que vocês fazem. Eu não mandei, é como se eu tivesse falado, eu não mandei vocês fazerem milagres, eu não mandei vocês estão fazendo isso da sua própria vontade, do seu próprio ego, da sua própria força. É difícil entender que é difícil, irmão, nós entendermos isso, que o Senhor está recriminando algo que eles fizeram. O Senhor não está recriminando essas coisas. Expulsar demônios, né? Que é que eles falaram? Fazer milagres. O que mais que eles fizeram? Profetizar. O Senhor não está falando que essas coisas são iniquidades. O Senhor está falando da pessoa deles. Irmãos, está claro isso até agora? Olha só. O problema aqui, irmãos, não é só fazer o mal, mas é não ter princípios. Há uma corrida, há uma carreira, existem regras, um caminho, uma raia que determina o limite de ação. E esse limite de ação, irmãos, é a vontade de Deus. O problema é que os cristãos hoje estão soltos. Cada um faz o que quer. Está como na época dos juízes, cada um fazia o que bem entendia. Eu estou fazendo é para Deus, não importa. Irmãos, mais do que fazer as coisas, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E nós, os cristãos, já na época de Paulo, havia pessoas que agiam completamente fora da vontade de Deus. O Senhor, antes, ele tinha, em Mateus 28, 23, 28, ele diz assim, em Ara, tá? Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, iniquidade, hipocrisia aqui, o que é? Vocês são, parece que está tudo bem, vocês são como sepulcro caiado, mas por dentro de vocês está cheio de rapina, cheio de ossos secos, cheio de coisas, tá? É iniquidade, que vocês fazem do jeito que vocês querem. Deus já abandonou vocês, ele estava falando isso para os fariseus, os hipócritas. Dentro deles tinha a iniquidade. Então a iniquidade é um sentimento de independência de Deus, principalmente. Tá certo, irmãos? Vamos ler Filipenses 1, 14 a 17. Filipenses 1, 14 a 17 diz, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Acredita, irmãos, que tinham pessoas que pregavam a Cristo de boa vontade. Uns falavam com desassombro,
uns de boa vontade, mas alguns por inveja, por porfia, por discórdia, insinceramente. Como que pode uma pessoa pregar o evangelho por discórdia, insinceramente, aqui ele fala, por inveja, olha só. E esses aqui, irmãos, não eram incrédulos, eram irmãos judeus que tinham problemas com Paulo e queriam pregar o evangelho de uma forma diferente, até mesmo para suscitar contendas com Paulo, para Paulo permanecer na prisão. Olha, na verdade, são reinos humanos religiosos que se formam aí. Reinos doutrinários, doutrinas religiosas que brigam entre si, provocam entre os irmãos a ira, a discórdia. Essas pessoas, como serão julgadas diante do Senhor? Porque estão pregando o evangelho, o Senhor aceita? Dessa forma? Paulo tinha um coração que falou assim, para mim tanto faz, desde que Cristo seja pregado, eu estou nem aí, vocês vão acertar com Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia, não é verdade? A minha experiência foi assim, eu aceitei Jesus, no outro dia o cara que pregou estava sendo preso. Pelos homens, imagina pelo Senhor, eu não sei qual era o coração dele, Deus vai julgá-lo. Irmãos, então é possível que a gente faça coisas para Deus que Deus não mandou. Nós estamos dentro de um reino, de uma esfera celestial, que a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? É edificar a igreja. Às vezes eu estou achando que eu vou edificar a igreja com o que eu quero fazer, profetizando do jeito que eu acho. Irmãos, vou confessar uma coisa para os irmãos. Eu fiquei a semana inteirinha, a Liane é testemunha, labutando nessa palavra, Senhor, revela, Senhor, revela, é isso que o Senhor quer que eu fale? Se o Senhor quiser que eu fale outra coisa, eu deixo tudo aqui de lado. O Senhor fala, Senhor, eu não quero, a igreja não é minha, eu não vou fazer o que eu quero, não vou falar o que eu penso. Fala, Senhor. Que luta, irmãos, que luta. Mas tem pessoas, irmãos, infelizmente aqui, que só foram expostas aqui nesse Mateus 7 que nós lemos, diante do Senhor, naquele dia. E o Senhor, nós vimos a semana passada, que o Senhor disciplina hoje. Então, irmãos, se nós estamos fazendo alguma coisa, e se o nosso coração é para o Senhor vem nos disciplinar. Seja em relação à igreja, seja em relação à nossa vida secular, o Senhor vem nos disciplinar, para naquele dia nós não sejamos envergonhados. Amém? Então, irmãos, existe uma regra, existe uma limitação dentro do reino de Deus, que é a vontade de Deus. É uma raia, e essa raia é a vontade de Deus, e nós temos que andar na vontade de Deus. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E aí Mateus 7, 13 e 14 diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, irmãos, no reino, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas conduz para a vida eterna. Porque nós estamos debaixo da vontade de Deus. O reino é de Deus. Lá quando o Senhor nos ensinou a orar, o que ele falou? Senhor, seja a sua vontade, venha o teu reino, seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. O Senhor falou, vocês têm que orar desse jeito. Qual que é a vontade de Deus? Venha, Senhor, que eu quero fazer a sua vontade. E aqui, em Mateus 7, o Senhor fala, não é o que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Louvado seja o Senhor. Amém? Se não estivermos fazendo a vontade de Deus, não importa o que façamos, o Senhor Jesus não nos aprovará. Fazermos a vontade de Deus é o que importa. Permitimos primeiramente Deus nos mostrar a sua vontade e depois trabalhar para Ele. Os que fazem as coisas segundo o seu propósito e ego não terão parte no reino dos céus. Irmãos, o propósito de dizer essas coisas é mostrar a importância da obra de cada um de nós. Tá certo? Então, o primeiro aspecto aqui é de nós fazermos a vontade de Deus. Nós podemos fazer qualquer coisa, irmãos, até expelir demônio, profetizar, qualquer coisa, mas se não for da vontade de Deus, se for por nossa própria gerência, Deus não vai aceitar. A recompensa do reino dos céus tem por base a obediência do homem. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a vontade de Deus é edificar a igreja. É edificar a igreja. O Senhor Jesus disse o quê? Lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Então, aqui nós estamos aqui todo sábado e domingo, né? Quarta-feira pelo Zoom, aqui orando. Para quê? Para edificar a nós mesmos. E a edificação de cada um de nós vai resultar na edificação da igreja. A igreja não é esse prédio. A luz está arrumada ali, está consertada, quem fez foi, está bem edificado. Não é isso não, somos nós, a gente sabe disso. O propósito de Deus é nos edificar, para a edificação da igreja. Aleluia. Devemos então, irmãos, fazer somente como Deus nos ordena. Vamos ver o princípio, então, de Êxodo. Êxodo 40, versículos 32 e 35. Êxodo 40. (32 a 35). Olha só. Quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro na porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Se nós lermos todos os versículos para trás, tudo que Moisés fez está lá, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tudo, segundo o Senhor ordenara a Moisés, ele fez.
E assim, Moisés acabou a obra. Como que ele acabou a obra do tabernáculo? Fazendo segundo o Senhor ordenara. Louvado seja o Senhor. Aí, no versículo 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, por que a glória do Senhor enchia o tabernáculo de forma que eles nem podiam entrar na tenda? Por quê? Porque Moisés fez tudo segundo o Senhor ordenara. O Senhor falou para Moisés que ele deveria fazer isso, porque ele ia habitar no meio do povo. Então, a habitação de Deus no meio do povo, segundo que era o tabernáculo naquela época, deveria ser feito de acordo com a vontade do dono. Senhor, eu venho para habitar no meio de vocês, mas vocês têm que fazer uma casa segundo o que eu te mostrar, nem mais, nem menos, segundo. Irmãos, são tantos detalhes, e eu ficava pensando, Senhor, por que tanto detalhe? E o Senhor falou para o povo trazer as ofertas para cada um, para cada coisa e tal. É porque, irmãos, lá em Hebreu fala que o tabernáculo é a sombra daquilo que está nos céus. Não me pergunte como é no céu, não sei, mas fala que é a sombra daquilo que está nos céus. Então Deus ia sair de lá e falar que eu quero um lugar como aqui do céu. Eu não sei se é exatamente, eu não sei, irmãos, mas lá em Apocalipse, quando fala que houve aquelas coisas todas, João fala que viu a arca nos céus. A arca dos céus estava lá. E Deus mandou Moisés fazer uma arca e colocá-la no tabernáculo. Então, irmãos, é segundo o modelo que Deus estabelece, é a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Em Hebreus 3:26, vamos ler. 3:2-6 diz assim: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno. Estou lendo diferente, tá? Mas eu quero que vocês, no NVT, você pôs? Mas eu estou lendo aqui na minha, eu não tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Deixa eu ler aqui. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra do que Moisés, assim como a pessoa que o constrói uma casa merece mais elogios do que a casa em si. Pode passar. 4. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Por que ele foi fiel? Porque ele fez tudo o que Deus mandou. E o seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Pode passar. Mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Aqui fala que Cristo é responsável pela casa de Deus. Como Moisés foi pelo tabernáculo, Cristo é responsável para edificar a casa de Deus. Moisés fez exatamente como Deus mandou, e Cristo diz: eu faço a vontade do Pai. Do jeito que o Pai fala, eu faço e falo.
Então Cristo é responsável. Então quando aí vem os seus servos e deixa comigo. Espera aí, Deus deu para nós, irmãos, os dons, os talentos, os materiais para edificar a igreja. Ora, Deus, veja bem, Deus falou para Moisés, fala para o povo trazer as ofertas. Ouro, prata, carmesim, tal. Mano, trazam as ofertas. As ofertas foram dadas, mas Moisés não usou as ofertas do jeito que ele queria. Deus deu os detalhes. O problema não seriam as ofertas dadas. O problema seria com Moisés se ele fizesse fora daquilo que Deus tinha falado de fazer, como Deus queria que ele fizesse. Mas não, Moisés foi fiel à casa de Deus. E Cristo hoje, Ele nos deu, irmãos, talentos, nos deu os dons para serem usados, mas não é para ser usado de qualquer maneira. Existe uma casa que Deus almeja, existe uma casa que Deus projetou, e Deus fala assim, vai, agora faz. Faz desse jeito. Ele deu talento para você, Ele deu dom para você, para mim, para nós colocarmos diante dele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? E aí, irmãos, como que nós vamos fazer? Nós não podemos ser como aquele servo de um talento. Senhor, o Senhor é severo. O Senhor, naquele dia, o Senhor vai falar. Como é que eu faço? Por que o de 2 talentos saiu a negociar? Porque o de 5 talentos saiu a negociar e multiplicou. Problema, irmãos, que às vezes de um talento nós achamos que nós não somos capazes. Então, isso aqui eu vou enterrar e vou guardar para o Senhor. Mas o Senhor não deu para a gente guardar, para a gente devolver para Ele como um talento. O Senhor quer que nós multipliquemos um talento. E aí o que a gente faz? Nós não podemos enterrar o nosso talento. Senhor, o Senhor me deu para edificar a sua casa. O Senhor me deu esse dom, o Senhor me deu esse talento para edificar a sua casa. Como que eu vou usar isso? Irmãos, existe uma passagem em Hebreus 1:2 que diz, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem nos constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus hoje nos fala pelo Filho. E esse Filho está dentro de você e está dentro de mim. Nós só precisamos escutá-lo, irmãos. Senhor, ter comunhão com o Senhor. Quando o Senhor fala, eu não vos conheço, é porque vocês nunca vieram para mim. Eu não aprovo vocês, vocês não fizeram de acordo com o que eu ordenei, vocês não me consultaram, vocês estão fazendo de acordo com vocês. Você acha que não tem regra? Vocês são iníquos. Porque vocês não têm lei, vocês não têm regra, vocês não têm restrição, vocês não têm uma vontade de autoridade sobre vocês fazem o que vocês querem. Eu não vos aprovo. Não foi isso. Moisés não fez só porque ele tinha talento nas mãos ali, as ofertas, ele não fez do jeito que ele queria. Ele fez segundo Deus ordenara. Mas como que Deus sabe? Como que Moisés sabia o jeito que Deus queria? Como? Segundo o modelo que eu te mostrei no monte. Moisés ficou 40 dias no monte escutando e talvez até escrevendo, eu não sei, o que Deus queria, os detalhes daquilo ali. Então, irmãos, às vezes falta monte na nossa vida. Senhor, fala. O Senhor já me deu o seu Espírito? O
O Senhor já me deu os talentos. Eu não quero enterrar aquilo que o Senhor já me deu. Irmãos, existe o pecado da presunção, é de eu dou conta, eu faço, não preciso nem consultar Deus. A igreja é minha. Tem gente que diz, a minha igreja, na minha igreja eu faço o que eu quero. Presunção. Mas existe a outra parte, que é omissão. Todos nós, irmão, por omissão ou por presunção, estaremos sendo avaliados diante de Deus naquele dia, irmãos. Irmãos, nós estamos no reino. Na realidade do reino dos céus tem um rei, um trono sobre as nossas vidas. E o Senhor já nos deu. O Senhor não está nos cobrando nada que nós não podemos fazer, irmãos. O Senhor não é injusto. Ele deu 5, deu 2 e deu 1, conforme a capacidade, a palavra fala. Mas Ele deu pelo menos 1 para você e para mim. Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos ser omissos e nem presunçosos. Senhor, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos fala pelo Filho hoje. E nós temos que ser dirigidos pelo Espírito. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Esse Espírito nos dirige, irmãos. Apresente-se a Deus e esse Espírito vai levar você para onde Deus quer. E Ele vai te guiar. Olha, Atos 16, versículos 6 e 7. Atos 16, versículos 6 e 7. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ora, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Eles não iam para a Ásia para uma festa que tinha lá, e o Espírito falou, não, vocês são apóstolos, vocês não podem ir lá para aquela festa, não. O Espírito Santo impediu? Não, impediu de pregar a palavra. Não era da vontade de Deus naquele momento que eles fossem para a Ásia. Então o Espírito Santo os impediu de pregar. Às vezes a gente quer pregar, a gente quer fazer, quer expulsar demônio, quer profetizar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Ele quer te usar para um determinado fim. Seja submisso, Senhor, faça a sua vontade. Depois diz assim, no 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Queria para outro lugar, então não é para cá, então nós vamos para cá. Também não. O Espírito, são guiados pelo Espírito. Irmãos, nós temos a unção de Deus dentro de nós. Essa unção, ela nos capacita. Essa unção, ela nos mostra o que Deus quer no nosso interior. Louvado seja Deus. Que nós sejamos simples, irmãos, diante do Senhor. Essas palavras são para nos encorajar. Não sejamos presunçosos em querer fazer coisas para Deus, e nem omissos. Deus vai nos cobrar, irmãos. Nós estamos dentro da esfera do reino de Deus. E Deus já nos capacitou para fazermos a vontade dEle. Irmão, Deus já nos capacitou para fazermos a vontade dEle. Aqui, 1 Coríntios 4, 5, já terminando aqui. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas,
mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos estar na luz de Deus, porque naquele dia o Senhor manifestará os desígnios dos corações. Ah, Senhor, louvado seja o Senhor. Bom, irmão, sabermos de todas essas coisas. Tudo isso que nós estamos falando, irmão, de maneira alguma é para desencorajar os irmãos, nem para atemorizar, mas é para conscientizar os irmãos de que essas coisas vão acontecer. E mais do que isso, irmãos, alertar os irmãos, conscientizar os irmãos de que o Senhor já nos deu a sua vida, nos deu o seu Espírito, o Senhor já nos capacitou para sermos mais do que vencedores, para fazermos no mínimo, irmãos, o nosso um talento multiplicar. Coloca diante do Senhor esse um talento. O Senhor falou para aquele: por que você não pôs isso no banco? Aos cambistas, tem várias traduções, banqueiros, cambista, um monte de dinheiro, de gente que mexe com dinheiro. Quem é que precisa de dinheiro? Quem é que é um necessitado? Então, esses banqueiros, esses cambistas, banco, tudo, são os necessitados, irmãos. Eles podem multiplicar os nossos talentos. Se você fica com ele na sua casa, que bom, Senhor, quando voltar eu vou entregar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas está aqui o dele. O Senhor quer a edificação da igreja. E a edificação da igreja depende de você, de mim, de um talento. Pega esse um talento, investe no banco, no banqueiro, no cambista, em todos aqueles que vão fazer o seu dinheiro multiplicar, o seu talento multiplicar. Quem são esses que fazem o seu talento multiplicar, esses banqueiros? São os necessitados. Quando você dá, você recebe mais. O Senhor não falou? O que tem 5, dá mais 5. Esse que enterrou, tira dele e dá para o 10. Porque ele que ganhou 10. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, às vezes, um telefonema para um irmão necessitado que está sumido, que está enfraquecido. Às vezes, uma visita para esse irmão, uma oração. Irmãos, isso nós podemos fazer. Isso nós podemos fazer. E você vai ver, o irmão que está necessitado vai sentir o seu cuidado, o seu amor. Vai ser fortalecido. Ele está, quando recebe, ele está multiplicando o seu talento. Deus falou: você usou o seu talento? Vou te dar mais. Você usou esse talento? Vou te dar mais. Irmãos, coisas simples, irmãos. Deus nos deu pelo menos um talento para cada um de nós. Não é verdade, Zezinho? Um talento para cada um de nós, no mínimo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ama. E está falando essas palavras conosco. Amém? Irmãos, eu acho que dá para a gente ainda reunir em 10 minutos, mas antes... as irmãs vão reunir com a Sonali, né? Depois, né? Depois do grupo, tá? As irmãs vão reunir com a Sonali, porque ela tem aquele recado para as irmãs que é importantíssimo, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos, ainda dá tempo, ainda 10 minutinhos. Vamos nos reunirmos em grupo para compartilhar a palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, todos os santos aqui. Que a sua palavra possa fazer morada no nosso coração. Possa nos despertar, nos conscientizar. Possa fazer entender que o Senhor nos ama. O Senhor está falando essa palavra para nós porque o Senhor nos ama, Senhor. O Senhor quer edificar a sua igreja e nós somos um com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Despeça-nos em paz.
em nome de Jesus.